Léo, não nos deixa aqui sem esperança. O Senhor nos dá a certeza que um dia nós vamos ver todos que nós perdemos, todos aqueles que nós amamos, que nos deixaram. O Senhor nos dá a certeza que um dia nós vamos ver eles novamente. Amém, Deus. Que essa esperança, que essa certeza que nós temos, nós possamos compartilhar com os outros. Amém, Deus. Que essa esperança possa nos confortar no nosso dia, no dia em que nós perdemos algum ente querido. Sim, Deus. E que nós possamos, Senhor, também ser mais unidos como igreja e nós todos juntos possamos ajudar, dar o ombro amigo para que o nosso irmão do lado não desfaleça. Possamos ser uma igreja unida e com um só pensamento, Amém, Deus. com um só propósito, com uma só missão. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos fazer aqui uma pequeno resumo da lição de hoje. A lição de hoje ela vai falar sobre o que está lá em Marcos 13, do 1 ao 13. Aqui Jesus está caminhando com os discípulos ali pelo templo, e aí os discípulos chamam a atenção de Jesus para uma coisa. 13:1. Quando Jesus estava saindo do templo, depois que ele viu a viúva lá no gasofilaço, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Do que eles estavam falando? Estavam falando da estrutura do templo. O templo, embora a Bíblia fale que não é da mesma glória do primeiro, mas esse segundo templo já era muito surpreendente. E se eu não me engano, aqui na lição de ontem, disse que, embora o templo tivesse ficado pronto no tempo de Esdras, Neemias, Zorobabel, mas ele teve várias reformas. Continuou sendo, o espaço do templo foi sendo expandido ao longo dos anos. Dizem que por volta do ano 20 a.C., começou esse projeto de expansão do templo e foi até o ano 60 depois de Cristo. A gente sabe que no ano 70 o templo foi destruído, mas 10 anos antes ainda estavam construindo coisa lá, ainda estavam expandindo o templo. Então o templo era belíssimo. Diz que a parede do templo era recoberta por um mármore, que quando eu chegava ali tardezinha, o sol estava quase se pondo, o sol refletia nas paredes do templo e ficava como se fosse um espelho, aquela coisa brilhante. A pessoa ia chegando perto de Jerusalém e tinha aquele edifício brilhante, aquele edifício. Por exemplo, hoje a gente vai num prédio aqui, em Natal, por exemplo, tem uns prédios que não mostram nada de concreto. Ele é cada apartamento, cada sala é coberta por uma parede de vidro. O prédio inteiro é de vidro. E quando o sol reflete, fica a coisa mais bonita do mundo. Então você imagina um templo coberto de mármore. Era uma coisa de encher os olhos. E olha, diz aqui que tinha uma parte do templo, que era o pórtico real, e tinha 162 pilares. E cada pilar precisava de 3 homens para abraçar o pilar, de tão largo que eles eram. Se era assim no tempo de Jesus, imagine no tempo de Salomão, que era muito melhor, que era muito maior. Então, para os discípulos, o templo era um símbolo do orgulho nacional. Ninguém nunca ia destruir uma beleza daquela. Ninguém nunca ia se atrever a destruir aquilo. Aí Jesus vai e diz: olha, realmente é muito bonito, mas não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. E aí, como é que vocês acham que os discípulos se sentiram? Qual foi a reação dos discípulos? A gente que não viu o templo, a gente nem se importa. Mas eu imagino que os discípulos ficaram arrasados com essa profecia. Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Aí Jesus ele pegou esse gancho e ele começou agora a falar do fim do mundo. Ou melhor, os discípulos perguntaram: mestre, qual é o sinal para a gente saber que isso vai acontecer? Qual é o evento que vai determinar o início da destruição do templo? Porque eles estavam preocupados agora.
Olha aí, como foi a pergunta deles. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir. É interessante essa pergunta aqui, porque elas, aqui em Marcos, essa pergunta é que estivesse se dirigindo apenas à destruição do templo. Só que lá em Mateus 24, vocês lembram que a pergunta é assim: Mestre, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então veja, é como se na cabeça dos discípulos a destruição do templo fosse uma coisa que fosse só acontecer perto da volta de Jesus. Então eles imaginavam assim: olha, esse templo só vai ser destruído quando Jesus voltar, quando for o fim do mundo. O fim do mundo é a destruição do templo, entenderam? Então por isso que os discípulos perguntaram dessa maneira. Eles identificavam que a destruição do templo era o fim do mundo, porque nenhuma pessoa, Para eles era. Então, olha, aí Jesus começa a falar os sinais. Falar das guerras sobre guerras, das fomes, das destruições, aí tudo isso é o princípio das dores. Mas principalmente, Jesus vai falar sobre as consequências inevitáveis do ministério. Vai dizer para eles o seguinte: olha, quando eu morrer e ressuscitar, e vocês conduzirem a igreja, conduzirem a missão, não vai ser fácil. Vocês vão enfrentar muitos desafios. E o bom é que Jesus ele diz exatamente o que é que eles iam enfrentar. Para não chegar lá, para quando chegasse o momento, chegasse a hora, eles não ficaram, mas a gente não sabia que seria assim, a gente não sabia que a gente ia passar por isso. Mas não, Jesus disse tudo exatamente como ia acontecer. Que eles iam ser entregues nos tribunais, aí verso 9, nas sinagogas, que eles iam ser açoitados, que eles seriam levados à presença de governadores e reis. Mas é necessário que primeiro o evangelho chegue a todas as nações. Primeiro o evangelho vai ser pregado no mundo todo, e então vai vir a perseguição. Olha que interessante isso aqui pra gente, no dia de hoje. Tem pessoas que pensam assim: estou sendo perseguido. Eu acho que a conexão dele caiu. Às vezes acontece isso, eu não sei se a internet dele lá é uma internet compartilhada, às vezes dá problema. Mas eu acho que a lição, as poucas palavras que ele falou da lição e os irmãos têm a lição, já ficou bem claro, ficou bem claro para nós. Que a missão dos discípulos é a nossa missão. E as advertências que Jesus deu a eles são as mesmas advertências que Jesus dá a nós. Então, nós vamos continuar aqui. Ele não está conseguindo retornar. Vamos orar pelo estudo agora do livro. Que Deus abençoe, que nós possamos aplicar para a nossa vida. Porque a lição traz diariamente. Vamos orar? Querido Deus, Pai que está no céu, nós estamos aqui novamente, Senhor, nessa nova semana, estudando novos assuntos e buscando a Tua presença. Sim, Deus. Continue conosco, Senhor, nos unindo, nos fortalecendo, nos advertindo com a Tua palavra, nos consolando nos momentos difíceis e nos guiando pelo Teu Espírito Santo. Agora nós vamos para o estudo do livro Serviço Cristão, que a irmã vai apresentar aqui para nós, irmã Ceissa, que o Senhor abençoe ela, que ela possa fazer, entrar na nossa mente, nosso dever, nossa consciência missionária. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmã Ceissa, bom dia. Davi,